futebol brasileiro é um dos mais vibrantes do mundo. Cada torcida tem o seu sotaque, as suas cores, as suas músicas. Mas tem um canto que é muito comum entre a maioria das torcidas brasileiras. O goleiro dá o tiro de meta. Bicha, que prazer ter isso, né? O futebol não pode ser, pô, chuta, meu amor, é paixão. A homofobia no futebol brasileiro passa pelo aval de boa parte da imprensa, dos clubes e, claro, dos torcedores. Sou ativista, mas não sou mártir. Não quero morrer, não quero apanhar. O futebol brasileiro é machista. De repente, se aprofundar, ele é homofóbico, sim. Aqui no Brasil, o discurso mais comum é sempre culpar a torcida organizada por tudo de errado que está nas arquibancadas. Eu colei em alguns estádios do país e também na quadra da Gaviões da Fiel, uma das maiores e mais politizadas torcidas, para entender como esse tema é visto e debatido entre os torcedores. Puguinha, cada torcida organizada no Brasil tem uma cabeça, tem um pensamento, tem um posicionamento sobre questões da sociedade brasileira também. Nesse sentido da homofobia, você acha que falta esse debate dentro da torcida? Eu acho que a gente estamos meio que nivelado em todas as arquibancadas ainda. A gente nem pensa em fazer um debate sobre isso, porque não é uma coisa do nosso cotidiano, cara. Tem a necessidade maior de se fazer sobre o valor do ingresso, sobre o trato do policiamento com a gente. Isso é mais relevante do que a homofobia. O grito de bicha na hora do tiro de meta é uma coisa que a torcida organizada mesmo não grita. A nossa geralmente não grita. Mas é engraçado que na Copa do Mundo agora no Brasil, eles queriam proibir o bicha, mas não queriam proibir o filho da puta. Desculpa, mas eu acho que entre bicha e filho da puta, eu prefiro que ele xingue a minha mãe. Pra mim, se eu tô no gol, pode me xingar no que for. Gente, tem coisa mais séria pra se correr atrás. Boa noite, senhores. Sejam todos muito bem-vindos a São Januário. Por favor, não atirem objetos ao campo. Assim, hoje você, pode mandar tomar no cu. Ah, beleza, tomar no cu pode. Agora, gritar bicha não pode, é homofobia, entendeu? O fato de você chegar viado e tal, não necessariamente você tá chegando e falando, pô, o maluco é menor. É uma cultura que existe e, assim, acho que tá tirando um pouco da festa do estádio. O desejo de todos os organizados, de todos os times, é o quê? Que o torcedor comum também cante para que esteja um coro mais forte para incentivar o time. O que a gente mantém uma contrariedade até por esse grito do bicha, que os demais torcedores ficam o jogo inteiro, mano, praticamente calado e pagam um ingresso caro, mano, pra se levantar 10 vezes pra gritar bicha. Às vezes o que falta pro torcedor mudar a sua cabeça, entender melhor o assunto, é mais informação. Eu vou conversar com o Maurício Rodrigues, um historiador que fez a tese dele de mestrado baseada em homofobia no futebol. De que maneira você enxerga a homofobia hoje no futebol brasileiro? Acho que está num momento em que talvez seja muito mais visível os cantos de torcida, da dinâmica de arquibancada, de provocação da torcida rival. Claro que é um problema social, é um problema mais amplo. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT do mundo e não se percebe que, nesse contexto futebolístico, é exacerbado. Como você vê o preconceito hoje dentro do estádio? Dá alguns exemplos. Quando o cara vai bater o tiro de meta, quando o São Paulo vai jogar fora. O que acontece com o São Paulo? Sempre os apelidinhos de Bambi, bicho, essas coisas. E como que você convive com isso? Você é torcedor de São Paulo, quando você usa? Quando eu era moleque eu me incomodava mais novo. Mas agora tá mais tranquilo, eu nem ligo mais. Você acha que isso faz parte das piadas do futebol? Faz parte, né? Os caras galinhada também. Tem que ter uma certa brincadeira, né, assim, entre nós. Ronaldo mesmo saiu com o texto traveco, nem por isso a gente fica, né? Chega, queira ou não queira, pega no pé também, mas é tipo rivalidade, torcida com torcida, entendeu? Pra falar a verdade, o futebol moderno tá uma bosta, né? Já dentro de uma cultura que a torcida do Corinthians tem de denominar a torcida de São Paulo como bicharada, né? Uma coisa que já vem acho que uma década aí. Não sei como isso nasceu, também não veio daqui de dentro. Mas coisas que foi proliferada na imprensa, se faz piada pela imprensa mesmo. Jogadores fazem, né? O próprio Vampeta foi precursor disso, cara. O Vampeta é um cara que conquistou muito na carreira. Desde o pentacampeonato mundial até se tornar um dos poucos negros na imprensa esportiva brasileira, muita coisa mudou. Mas o discurso da brincadeira parece ainda ser o mesmo. Quando eu falei lá atrás, não tinha nada disso. Não tinha esse debate? Esse debate todo, não. Posei numa revista gay e não tive bullying nenhum, não aconteceu nada na minha carreira. Não mudou em nada. Mas esse negócio dos Bambi que ficou,
Pegou, mas já tinha. O torcedor do São Paulo sabe que já tinha. E ficou mais forte com você? Ficou mais forte comigo. Então tá bom. Esse personagem fica muito legal pra mim também. E por que é Bambi? Bambi é um animalzinho lá, né, que tem. Diz que o Corinthians tem um gambá, né? O Palmeiras tem um periquito, tem um porco. O Santos tem a baleia, o peixe lá. E o São Paulo, por que não adotar um bichinho carinhoso? O São Paulo, ele recebe muitos apelidos homofóbicos historicamente, né? Você lembra quando isso começou e por que o São Paulo? Porque talvez o São Paulo fosse o time mais mitidinho, menos ligado ao povo. Que é mentira. Porque também a torcida do São Paulo tem povo pra chuchu. Tinha um programa famoso de rádio chamado Show de Rádio. Todo mundo ouvia. Cada clube tinha um representante, um humorista. Então o Corinthians era o pai Jaú, o macumbeiro. Palmeiras era um italiano, descendente italiano. O Santista era um cara meio de praia ali, não sei. E o São Paulino era o Didu do Morumbi. Quem era o Didu do Morumbi? O cara que tinha mordomo, você entendeu? Charles, você pode me trazer uma champanhe que eu vou comemorar a vitória do meu São Paulo. E hoje eu vou abrir a minha mansão para recepcionar todos aqueles que, como eu, torcem adoidados pelo St. Pauli Montpellier. Então acho que por aí, que o São Paulo era o time mais da elite e os outros mais do povão. Elite barra certo frescor. Papai vai até chegar no Bambi. Depois de começar a entender o que parte da mídia esportiva pensa do assunto, eu fui atrás de quem cobre o futebol diariamente, seja dentro ou fora do campo. Tem gente que acha que a homofobia é natural, é coisa da arquibancada, o cara tá no estádio, ele pode ser machista, ele pode fazer xingamento homofóbico. Esse tipo de cultura permissiva faz com que esses comportamentos aflorem e o esporte move paixões. Eu frequento o estádio de futebol desde a barriga da minha mãe, né? E esta cultura de arquibancada, que eu também já presenciei, né? O meu time, a torcida do meu time gritando: ô, 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 todo viado que eu conheço é tricolor. Eu passei a infância inteira escutando isso. Direcionado ao Fluminense. Direcionado ao Fluminense. Aqui no Rio sempre teve a rivalidade. O Fluminense sempre foi taxada de ser homossexual. A torcida do Vasco grita que time de viado e tudo mais e tal. Mas é uma coisa que não é ofendendo mesmo, é coisa da rivalidade mesmo. Que acaba que se você falar não, o futebol fica sem graça, entendeu? É uma marca a qual nenhum dos torcedores quer ter para si, né? Como se ser marcado, ser associado à homossexualidade fosse um defeito, fosse algo que te inferioriza diante dos outros adversários. Se a gente for pensar essa questão da homofobia, do machismo dentro do futebol, ele se dá em todos os níveis. Você vai pegar na educação escolar essa coisa, né? De meninos, a bola de futebol, meninas, vocês vão jogar um outro jogo, vocês vão jogar vôlei. Handball. O futebol brasileiro é machista, ele de repente, se aprofundar, ele é homofóbico, sim. Porque a nossa sociedade não é porque o futebol é. Então, a gente é reflexo de tudo isso. Homens, né, para jogar futebol você tem que participar de uma guerra, você tem que ser viril, você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro. São também palavras que remetem a gente culturalmente, infelizmente, ao ambiente masculino, né? Você estava me dizendo dos xingamentos que acontecem, né? No estádio, você tá ali de repórter. O que você ouve? Vagabunda, piranha, puta, prostituta, ataques como vou te estuprar, vem aqui que eu vou te pegar e etc e tal. A gente é do interior, a gente andou 450 quilômetros com uma van feminina. O São Paulo numa van feminina. Uma van só de mulheres? Só mulheres. A torcida não fecha para trazer mulher em clássico, então teve que... Aí a gente queria assistir de qualquer jeito. E veio as duas, fechamos uma van e viemos, as meninas. Em várias torcidas do país, torcidas organizadas do país, mulheres são proibidas de encostar nos instrumentos e nas bandeiras. Por quê? Porque o instrumento e a bandeira para a torcida é aquele símbolo sagrado, né? Nós, mulheres, não estamos autorizadas a entrar. Se a mulher ainda tem dificuldade em colar no estádio, muito homem também ainda não vê espaço nas arquibancadas. No caso, o homossexual. William Deluca é torcedor fanático do Palmeiras desde criança. Em um jogo contra o São Paulo, ele ouviu a torcida palmeirense cantando uma música que definia todo gay como torcedor são paulino.
Indignado, ele fez um tweet dizendo que o canto não retratava a verdade, já que ele mesmo é homossexual e vai a todos os jogos do Palmeiras. Desde então, ele vem recebendo ameaça de morte de torcedores do próprio time. Ele teve até que mudar o visual para não ser reconhecido no estádio. Mas mesmo assim, continua indo aos jogos do Alviverde, que é a sua maior paixão. Eu nunca parei para me perguntar se futebol era coisa de hétero ou coisa de gay, assim. Porque desde muito cedo eu sempre tive a noção de que eu era gay e de que eu era palmeirense. Então as duas coisas sempre foram muito inquestionáveis para mim. O torcedor homossexual, ele tem que se preparar diferente hoje no ambiente que tem um estádio? Ele tem que torcer diferente do resto? Acho que esse é o principal problema. Ele torce igual. Mas ele tem que ser invisível lá dentro, né? Então, tipo, ele não pode ser visto. Eu, quando fui visto, fui muito ameaçado porque lá no estádio existia uma construção, um macho ideal, né, no estádio. Sim. Eu, no caso, não sou afeminado. Eu sou assim, não é algo que eu force pra ser ou mais ou menos afeminado. Mas o afeminado sofre mais. Mas homens afeminados não vão no estádio. Esse é o ponto, assim. Aí eu pedi para as pessoas mandarem uma foto de um casal gay no estádio brasileiro de mão dada. Não tem, cara. Nem existe, as pessoas não vão. Eu já fui com ex-namorado no estádio. E a gente não podia dar a mão, não podia abraçar, não podia beijar. Mesmo que eu possa me colocar em risco, eu não vou querer colocar a pessoa que tá comigo em risco, entendeu? Tipo, eu não vou querer colocar meu companheiro, meu namorado em risco, entendeu? Sim. Uma das organizadas que mais lutam por essa liberdade no estádio é a Nação 12, do Flamengo. Eu encontrei com 3 membros deles nas ruas do Rio de Janeiro. Na nossa torcida, por exemplo, a gente tem mais mulheres LGBTs do que homens, né? Porque acaba que as mulheres têm mais liberdade no espaço do futebol se declararem lésbicas ou bis do que homens se declararem gays. Não é só uma questão de machista, é masculinizado. Então, como a mulher lésbica é entendida como uma mulher masculinizada, o que é um grande erro, acabam tendo uma recepção dentro da torcida melhor do que homens gays. Né? E mulheres bis também, porque na verdade mulheres bis são basicamente invisibilizadas, não são entendidas como existentes, né? E aí você está falando do estádio, mas o caminho até o estádio... É a mesma coisa. A mesma coisa. Se você tá com o seu namorado de mão dada ou troca algum carinho... A gente não tá. Você não tá, simplesmente. Você já sabe. Já. Você nem chegou a testar isso. Eu sou ativista, mas não sou mártir, entendeu? Eu não quero morrer, não quero apanhar. Seria ótimo, uma grande contribuição para a causa se um jogador tivesse saído em defesa, falava, poxa, não vamos fazer isso com o torcedor. Mas se nem o clube saiu, como a gente vai esperar que o jogador, que é um empregado da instituição, saia e ele tem certeza internamente de que isso não vai passar impune? Um dos maiores motivos para que esse posicionamento por parte de jogadores não aconteça é o medo da repercussão negativa que o assunto pode gerar. Em 2013, o Emerson Sheik, ídolo do Corinthians, postou uma foto dando um selinho num amigo. Parte da imprensa e grupo de torcedores questionaram a atitude e até pressionaram o jogador para que ele se explicasse. O torcedor do Corinthians ficou puta da vida porque se gera, mano, piada de o torcedor do outro time, o amigo e tu. Em uma semana o cara depois foi lá na rede social dele... Se retratar, depois fazer piada homofóbica. Porque ele percebeu que, tipo, esse status de ídolo não garantia pra ele essa estabilidade. O Sheik, mano, ele só posta foto com 1000 mulheres, cara, e etc, etc. É um cara paizão, família e tal. E nem acredito que o Sheik é homossexual, velho. E se ele fosse? Tem muito jogador que é, dentro do universo dos boleiros, todo mundo sabe. A própria imprensa sabe, porque convive no dia a dia, no clube. Os atletas sabem, a diretoria sabe, mas o cara tem o direito de se preservar por causa da torcida. Por causa da torcida, onde esses torcedores que vão em multidão convivem também no seu dia a dia com todo tipo de gente da sociedade. Mas quando reúne em grupo, ninguém aceita isso. Aí você ouve alguns casos, você não sabe... Aí fica aqueles casos velozes, você não sabe se é verdade ou não é. Internamente, esses caras se envolverem em alguma coisa, carregam isso, mas na clandestinidade. É muito raro um jogador de Série A se posicionar sobre o assunto. A gente colou aqui no CT do Santos e o Renato, capitão do time, resolveu que vai falar com a gente. Eu acho que existe, eu acho que mesmo lá atrás poderia existir e eu acho que eu não sei se era o medo de sofrer algum preconceito, né, algum tipo de brincadeira, de insultos. Porque rola no vestiário brincadeirinha? Rola. Isso desde lá de trás
tem essas brincadeiras, um às vezes desconfia de outro, mas é difícil a gente falar de ter uma certeza. Vamos supor que um jogador do Santos chega para você hoje, você é um símbolo dentro do clube, e te diga que ele é homossexual e ele quer abrir isso para o público, para a imprensa, ou pelo menos nas redes sociais, se assumir com um companheiro dele, um namorado. Como que você acha que tem que ser a sua posição ali dentro, no vestiário, e como que você acha que a vida desse cara vai ser dali para frente? Como que seria? Olha, como sendo um líder, eu acho que era sempre sentar, conversar, sentir mesmo se ele queria mesmo isso para ele, né? Sentar com o clube também, a imagem do clube vai estar vinculada a isso. É um lance, tipo, tenha cuidado, meio que avisando. Meio que avisando das consequências, porque aí as pessoas que às vezes não interpretam de uma maneira, né? A gente sabe que vem as ameaças, família que entra no meio, isso acaba sendo complicado também. E o jogador acaba não tendo tranquilidade para desenvolver o futebol. O jogador brasileiro tem tanto medo de ser conhecido como gay que acaba escondendo do público e da justiça casos relacionados a estupro de menores nas bases de alguns clubes, como revelado pelo jornalista Breler Pires. É muito comum casos de abuso sexual em categorias de base, em que o treinador assedia um garoto, pode ser um dirigente também, um preparador. Os clubes recrutam crianças praticamente, né? Que ficam morando no clube, que saem da casa dos pais e ficam lá, em casas ou em dormitórios. E de vez em quando aparece um dirigente, não, pode ficar lá em casa. Se ficar lá em casa já é o começo de alguma coisa que pode escambar nisso. Essas vítimas, esses garotos, muitas vezes silenciam e não contam sobre os abusos por medo de ficarem marcados como homossexuais e não como vítimas de uma violência sexual. A partir do momento em que a homofobia faz com que pessoas não denunciem um crime de abuso, a gente precisa debater mais. Esse assunto tem que chegar ao futebol para que o abuso sexual de crianças no futebol não seja mais um crime tão velado. E o que aconteceria se um jogador hoje de Série A no Brasil se assumisse gay? Acho que dificilmente ele teria tranquilidade para continuar sua carreira no futebol. Para mim, um exemplo emblemático é o caso do Richarlison. Ele nunca se declarou homossexual, mas ao longo de toda a carreira sofreu com esse estigma. A torcida do São Paulo, por exemplo, não cantava o nome do Richarlison antes das partidas. Você vê o seguinte, quando o Richarlison foi jogar no Guarani, a torcida do Guarani protestou. Foi lá para a sede do clube, soltou bomba. Veja você que ponto nós chegamos de um jogador que não se assume. Se ele se assumisse, então eu ia jogar uma dinamite do clube. Houve um episódio em que um dirigente do Palmeiras o chamou de homossexual, ele o processou, mas o juiz, na sua decisão contra o Richarlison, disse que o futebol é um jogo viril, varonil, e não é para homossexual. A imprensa tem um enorme papel nisso, porque ela eterniza essa galhofa. Se tá com gel no cabelo, se não tá com gel no cabelo, se o brinco dele é esse ou aquele, o perfume que ele tá usando pós-jogo. A gente faz parte disso de uma forma muito ativa e isso é pouco discutido. Eu ligo a TV para assistir o meu time e tá lá muito claro o grito de bicha que a gente tá falando no tiro de meta. E ninguém fala disso. Tá rolando ali, tá todo mundo assistindo, ouvindo e ninguém fala disso. Outro dia eu ouvi o Milton Leite da Sport TV falar, criticando. Até me soou assim estranho. Falou, opa, alguém está se manifestando. Foi raro. O resto já incorporou. Já estão até reclamando disso, né? O futebol não pode ser... Oxu, tá meu amor, meu bem, deixa... É paixão. Coloca o jornalismo esportivo como uma coisa que assuntos importantes e sérios não se deve falar. Não se deve misturar futebol com política, futebol com problemas que atingem as pessoas, como se nos programas esportivos o ideal é só falar de futilidades. E homofobia não é uma futilidade. Então, passa ao largo, geralmente. Na Copa do Mundo de 2018, a torcida mexicana entoava o grito de puto, que é o que inspirou o grito de bicha no Brasil. A FIFA iniciou uma investigação em torno da torcida, ameaçou uma punição, e a Federação Mexicana, então, fez um tweet direcionado aos seus torcedores dizendo que esse não seria um grito de apoio e para que se parasse de gritar o puto. Você acha que falta uma orientação da própria federação em dizer que isso, por exemplo, é homofobia? Em alguns casos, a gente precisa ser didático, porque para muito torcedor, que o cara frequenta estádio desde criança e viu o cara do lado gritando bicha, o pai gritando bicha, ele fala, poxa, isso é normal, eu cresci, ninguém morreu por isso.
que ele não vê como essa cultura da banalização dos preconceitos gera também a violência. E a partir do momento em que essa bandeira é levantada por instituições que têm apreço, como um Corinthians, um Palmeiras, Vasco, Flamengo, as pessoas começam a abrir os olhos, falam, poxa, o meu clube do coração diz que isso não é do futebol. O Brasil é ex-campeão em punições da Conmebol por conta de gritos homofóbicos em jogos contra seleções sul-americanas. Tentei falar com a CBF, a maior entidade do nosso futebol, mas segundo alguns diretores há um problema de agenda. Também fui atrás dos principais clubes do país, mas poucos têm o preparo para responder sobre o assunto. O São Paulo, por exemplo, me recebeu para uma reunião no Morumbi, mas preferiu não se posicionar oficialmente sobre a homofobia no futebol. Alguns clubes do Rio toparam falar, como o Vasco e o Fluminense, que recebeu a Vice no seu estádio centenário, nas Laranjeiras. Que tipo de política interna você acha que o clube pode ter tratando esse assunto da homofobia e do preconceito, tanto com atletas ou a relação da torcida com esses atletas, os xingamentos? Como é que isso pode ser tratado aqui dentro? Eu acho que tem que ser tratado, no caso interno, de portas abertas, ou seja, quem quer falar, quem quer se posicionar, tem o direito de se posicionar e de usar o que bem entender. E da porta para fora como crime quando o crime for. Eu acho que a gente não pode ser muito condizente com posicionamentos que atrapalham a escolha de cada um. Não é uma questão assim muito recorrente dentro da questão da homofobia. Na medida que ele aparecer um atleta que faça esse tipo, a gente vai, sabe, de repente nem chamar, mas a gente vai se disponibilizar a protegê-lo de todas as formas possíveis. Os clubes permitem muito, assim, eles querem passar essa vibe de isentão, que não é nem contra nem a favor, mas a gente sabe que quando você toma, que nesses casos de violência contra minorias, de opressão, quando você se cala, você já está tomando o lado de quem faz a violência, o lado de quem é homofóbico, de quem é machista, de quem é racista. Por que tantos clubes demoram a atender ou não gostam de se posicionar sobre o assunto? O futebol tem um stakeholder bem difícil, que é a torcida. Você tem paixão quase sempre maior do que a razão. O pensamento, quando você traz a torcida, você tem que 2 vezes pesar e colocar na balança. Mas normalmente eu acho que as pessoas vão para a defesa em função do que a torcida vai imaginar que o Marcos está falando de homofobia. Esses clubes, não tem gente que pense numa coisa importante como essa. Discutir homofobia no clube de futebol? Cara, eu tenho uma escolha importante para resolver. Não vem com esses assuntos aqui para mim, não, pô. São envelhecidos, brancos e homens, né? Então, assim, tem que se discutir quem forma isso, né? Quem forma as diretrizes desse clube. Então, primeiro tem que mudar os clubes, né? Para depois tentar criar um ambiente mais livre, né? Por que o clube de futebol não pode oferecer uma palestra a jogadores sobre homofobia, explicando o que é, porque muitos jogadores vieram de uma condição social desfavorável, eram pobres e não tiveram o suporte que deveriam ter tido durante o processo de formação nos clubes. Você acha que um dos caminhos para o clube, da porta para fora, pode ser se organizar, até com outros clubes, conversar com a CBF, por exemplo, para se abordar esse tema de uma maneira mais geral no futebol, no primeiro escalão? Eu acho até, Murilo, que isso é uma questão de inteligência, né? Os clubes estão mais preocupados hoje em contratar, pagar salário, resolver problemas na CBF, na federação e não se preocupam em saber que se eu tiver uma plataforma social desenvolvida, eu vou dar uma base para ter melhor patrocinador. E a sociedade hoje olha para isso. Nós já falamos realmente de racismo, já falamos de adoção tardia, já falamos de crianças perdidas e tivemos ótimos resultados. Eu acho que pode ser um dos próximos assuntos que os clubes podem comprar, junto com o CBF, junto com a FERJ, comprar uma briga dessa e todo mundo ir para a rua falando de homofobia ou de crimes contra essa parte específica da nossa população. É uma discussão que precisa ir além e precisa atingir a imprensa, que a gente ainda tem poucas vozes se levantando contra a homofobia, contra o machismo. Eu acabei protagonizando uma situação de intervenção a uma pessoa que eu entrevistava e ela falava... A expectativa é a gente ganhar dos bichos hoje. 2-1 pro Palmeiras e vamos ganhar. Rapaz, vou te falar uma coisa, não sei se vai ganhar, mas com esse bicha não é homofobia, né? Você tem quantos anos? 25?
por favor, vamos tentar abrir um pouco, né, modernizar um pouco esse pensamento, mas vamos falar do time. Eu recebi muito apoio, muita gente que exaltou aquela ação ali como se fosse algo que eu tivesse inventado a pólvora, quando eu achava que eu estava, na verdade, cumprindo a minha obrigação. Eu faço parte dessa cobertura porque eu sou jornalista e eu tenho como missão jornalística levar a diversidade para casa das pessoas, quer dizer, de dar voz às minorias também. Taviano, você acha que esse debate que a gente está tendo aqui vai crescer de alguma maneira no futebol? Tanto nas torcidas, como na imprensa, os clubes, a gente vai ter, por exemplo, jogadores assumidos gays para a sociedade? Bom, eu não sou mãe de Iná, né? Entre os jogadores eu acho mais complicado. Eu não vejo, assim, ninguém tentando ou imaginando dar o passo à frente. Eu acho que é um tabu. Tabu. A gente precisa que os clubes se posicionem contra isso, a gente precisa que os jogadores se posicionem contra isso, entendeu? A gente precisa que essas pessoas percam o medo, porque, assim, eles têm muito menos chance, no caso, por exemplo, de serem agredidos do que nós, torcida. Né? Porque nós não temos segurança, não temos carro blindado, a nossa chance de ser agredida é muito maior. Pra gente se posicionar é uma afronta. Eu acho que entre os torcedores, entre o povo, entre a massa, eu acho que cada vez se fala mais. Eu acho que não tem que se esconder em gueto, esconder debaixo da mesa, esse negócio todo, não. Tem que resistir. A primeira dessas torcidas, desses movimentos, foi a Galo Queer, que é de torcedores do Atlético Mineiro, torcedores e torcedoras do Atlético Mineiro. E aí meio que desencadeou outros grupos da internet, né? Como a Palmeiras Livre, Queer Lourado, que é do Internacional de Porto Alegre. Teve essa torcida do Paysandu, né? Que foi a banda Alma Celeste, que fez uma ação de estender durante o jogo uma bandeira do orgulho LGBT, né? E era uma torcida que vem num movimento de questionar os cantos que faziam ao rival, ao Remo, que eram cantos homofóbicos. A gente vai parar de usar tal canto porque esse canto é homofóbico e a gente não precisa. A gente lançou uma nota retirando a nossa música, uma música que a gente tinha um trecho, a gente considerava homofóbico, né? De fato é homofóbico. Como que era o trecho, você lembra? Eu não sou viado, eu não sou fluminense. Daí a gente está repensando a música agora, está reformulando a música para tentar jogá-la de novo nos estádios. E você me disse que encontraram um tweet seu com a palavra Bambi no passado. Esse tweet seu foi homofóbico? Foi homofóbico. Mesmo eu sendo gay, a gente é criado uma sociedade heteronormativa, né? E durante muito tempo eu reproduzi isso e outras coisas muito ruins também, não é só isso, né? E eu sou ativista especialmente por isso, porque eu acredito que as pessoas podem mudar, possam melhorar e tal. Querendo ou não, as torcidas são os movimentos sociais, né? Você já tinha falado, a gente se considera um movimento social. E todas as mudanças que a gente vê na sociedade nunca acontecem da institucionalidade. Elas sempre acontecem de movimentos sociais lutando pelos espaços e aí sim a gente avança. Mas eu acredito que se a mudança vier, e ela há de vir, eu espero, vem assim das torcidas. É um caminho longo ainda, mas acho que os primeiros passos estão sendo dados. A homossexualidade no futebol entra em todo o vestiário, mas ainda não sai de nenhum. Quem tem medo do torcedor esquece da importância que a arquibancada sempre teve. É preciso ouvir mais gente nas torcidas e dar voz a quem se dispõe a mudar esse cenário. Tem muito jogo pela frente, e muita gente vai resistir até que o futebol brasileiro um dia saia do armário. Beba com moderação.